Olá, meninos, tudo bem? Estamos começando o conteúdo mais importante da matemática que está presente no cotidiano de vocês, que é a matemática financeira. Querendo ou não, ela sempre vai estar presente na vida de vocês. E o que é a matemática financeira, meninos? Ela vai ser a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, vamos analisar como se comporta o dinheiro no decorrer do tempo. Já ouviram aquele ditado que tempo é dinheiro? E ele tem total sentido na matemática financeira. Tempo é dinheiro. O que quer dizer isso? Vamos pensar, você quer fazer uma aplicação financeira, colocar seu dinheiro lá na poupança, que é um tipo de aplicação financeira. Se você deixar seu dinheiro lá em um curto tempo de prazo, ele não vai render tanto da maneira que se você deixar o seu dinheiro a um longo prazo. Então, tempo é dinheiro. Se você tem uma dívida para pagar, se você demorar a pagar essa dívida, o que vai acontecer com o valor dessa dívida? Ela vai aumentar. Então, quanto mais tempo você demora para pagar essa dívida, maior ela será. Então, a matemática financeira é isso, ela vai analisar como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Se você tem que receber uma dívida, vamos pensar, perguntinha aí para vocês pensarem. Se você tem que receber R$ 1.000 hoje, será que você prefere receber esse valor hoje ou daqui a um mês você receber 1.200? Ou será que você prefere receber R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui a um tempo? Será que o dinheiro de hoje, do presente, ele tem o mesmo valor do dinheiro lá no futuro? Pensem e reflitam, meninos. Para isso, a gente precisa entender alguns pontos importantes. Essa matemática financeira ela está presente no nosso dia a dia, querendo ou não. Então, aprender as suas aplicações é muito importante. Uns exemplos que a gente pode estar usando a matemática financeira. Se você quer fazer uma aplicação financeira, se você quer investir o seu dinheiro para isso te render lá no futuro, você utiliza a matemática financeira. Se você quer fazer um empréstimo, pegar o dinheiro emprestado, você utiliza a matemática financeira. Se você quer renegociar a sua dívida, matemática financeira. Ou se você está lá numa loja e quer calcular o desconto de um produto, é matemática financeira. Então, ela está presente em pequenos itens do seu dia a dia, ela está ligado com o seu dia a dia. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos básicos da matemática financeira. E o principal é o capital. O que é o capital? É o valor do presente, é aquele valor que você tem no momento. É o dinheiro que você está entregando para um investimento, para pagar uma dívida ou um empréstimo. É o valor do dinheiro no momento agora, no momento do presente. O que é os juros? É a sua remuneração, é a remuneração do seu capital. O que quer dizer isso? Se você coloca seu dinheiro lá numa conta, o que rende em um mês, esse rendimento, essa remuneração em reais, é o valor dos juros. Então, o que rende para você em relação ao capital é os juros. E ele pode ser obtido também pela diferença do valor à vista e o valor a prazo de uma transação comercial, porque ele não é a remuneração. Se a prazo era um valor e à vista é outro, se você pagou à vista, você teve um desconto, você ganhou uma remuneração. Então, pode ser considerado também como juros. Outro item importante, outro conceito básico é o montante. O que é o montante? O montante é o valor lá no futuro, ou seja, é o valor inicial que você tinha mais o que rendeu de juros. Então, o montante pode ser determinado pelo capital mais juros. E outro item importante é a taxa de juros. É aquele percentual que você vai pagar pelo uso do seu dinheiro. Se você vai emprestar seu dinheiro a 5%, então essa taxa percentual é a taxa de juros. É quanto que você vai cobrar para emprestar o seu dinheiro. Outro item importante é a
porcentagem. O que é a porcentagem? Ela significa o quê? A porcentagem que a gente representa com esse símbolo aqui de porcento, ele significa porcento, ou seja, eu quero determinar uma parte do total de 100. E eu represento isso através de uma razão entre números. Razão é divisão, meninos, que pode ser escrita por fração ou com um número decimal. Ou seja, vamos analisar aqui. 30%. Na matemática, por é divisão. Então, é 30 dividido por 100. Dividindo isso daqui vai dar 0,3. Então, eu posso representar em porcentagem, eu posso representar em fração ou eu posso representar em decimal. Outro exemplo, 10% de 200. 10% de 200. Na matemática, o por significa divisão e o de é multiplicação. Então, como que vai ficar isso daqui para mim? Vai ficar 10 por, então, dividido por 100, d é vezes 200. Como que eu resolvo isso daqui? 10 vezes 200, 2.000 dividido por 100 vai dar 20. Então, 10% de 200 é 20. Eu, particularmente, gosto de um macetezinho na matemática financeira, até porque quando você for prestar um Enem, um vestibular, você não tem uso de calculadora. E ficar trabalhando com um número muito grande é complicado. Então, qual que é o macete, meninos? O macete é o seguinte: sempre que você quiser calcular 10% de um valor, você volta uma casa com a vírgula. E se você quiser calcular 1% de um valor, você volta duas. Então, vamos pensar aqui, eu quero 10% de 200. O que eu vou fazer? Vou voltar uma casa com a vírgula. A vírgula está aqui no final, ó. Quando não aparece é porque ela está no final. Voltei uma casa com a vírgula, então quer dizer que 10% vale 20. Tranquilo. Se fosse 1%, você teria que voltar quantas casas? Duas, então 1% daria 2. Esse macete é muito útil, meninos. Eu vou resolver nossos exercícios usando ele, porque eu acho mais prático. Vamos pensar aqui, 3% de 200. Ah, Dara, mas agora você complicou, você só me deu 10% e 1%. Não tem problema, calcula 1% de 200. Para calcular 1%, o que a gente tem que fazer? Voltar duas casas. Então, volto uma, duas. Vai dar quanto? 2. 1%, então, eu sei que é 2. Para calcular 3%, é só pegar isso e multiplicar por quanto? Por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Variação percentual. O que quer dizer isso? É quanto varia um valor em relação ao outro. Ou seja, eu quero saber quanto que acrescentou ou decresceu em relação ao valor inicial. Eu quero calcular essa variação. Como que você vai fazer isso sempre? Você vai pegar o que acrescentou e vai dividir pelo valor inicial. Olha o exemplo. No início do mês, o preço do quilo da carne era R$ 25. No final do mês, ela foi vendida por R$ 28. Qual a variação percentual? A variação percentual é o que acrescentou ou decresceu em relação ao valor inicial. Quanto que acrescentou? Era 25, foi para 28, então acrescentou 3. Dividido pelo valor inicial da carne, que era 25, 3 dividido por 25 vai dar 0,12. Se você quer saber em porcentagem, multiplica por 100. Isso vezes 100 vai dar 12%. Agora vamos para algumas atividades. Olha o que disse na questão 1. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitem derrubar somente 5% da região citada. Então, eu quero calcular 5% de 200. 5% de 200, como que a gente faz isso? A gente pega 5, divide por 100 e multiplica por 200. 5 vezes 200 vai dar 1.000. 1.000 dividido por 100 vai dar 10. Pelo macete, olha o tanto que é fácil, meninos. 10% volta uma casa, 1% volta
2. Então, vamos lá. Quanto que é 10% de 200? 10% volta 1. Então, voltei uma casa, ficou 20. Eu quero saber 5%. Então, 5% não é a metade de 10. Então, quanto que é a metade de 20? 10. Mesma coisa. Você escolhe o método que você quer resolver. Olha a questão 2. Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60 praticam esportes. Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem. Então, determine o número de alunos que praticam futebol. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quantos alunos praticam esporte. Então, eu sei que dos 800 alunos, só 60% praticam esportes. Então, quanto que vai dar 60% de 800? Eu vou achar 10%. 10% volta uma casa, ó. Então, 10% vai dar 80. Para mim saber 60%, é só pegar esse valor e multiplicar por 6. 80 vezes 6 vai dar 480. Então, eu sei que 480 alunos praticam esportes. E desses 480 alunos, eu quero os que praticam futebol, que é 70%. Então, agora eu tenho que encontrar quanto que é 70% de 480. 70% de 480, eu vou achar 10%. 10% volta uma casa, ó. Então, vai ficar 48. Se eu quero saber 70%, eu vou multiplicar por 7. 48 vezes 7 vai dar 336. Ah, Dara, não sei fazer pelo macete. Então, faz pelas fórmulas. 60% de 800 é 60 dividido por 100 vezes 800, vai dar o mesmo valor. 70 dividido por 100 vezes 480, vai dar o mesmo valor. Critério. Olha a questão 3. Cláudia esqueceu de pagar sua fatura do cartão de crédito no valor de R$ 850. Quando isso acontece, o banco cobra uma multa aumentando em 10% o valor da fatura. Eu quero saber quanto que Cláudia vai pagar no final das contas. Então, eu sei que ela vai pagar o valor inicial, que é 850, mais os 10% de multa em relação ao valor da fatura. Então, vamos calcular esses 10%? Vou usar o macete. 10% eu vou voltar uma casa. 10% do valor da fatura, que é R$ 850. Voltei uma casa, deu 85. Quanto que a Cláudia vai pagar? Ela vai pagar o valor inicial, que era R$ 850, mais 85, que é os 10% que aumentou. Vai dar um total de 935. E por último, eu quero saber o seguinte: um certo produto era vendido a R$ 50 e com a chegada das festas de final de ano sofreu um acréscimo de 20%. Porém, após as festividades, nem todo o estoque foi vendido e o dono da loja resolveu abater o preço em 25%. Então, ele reduziu o preço em 25%. Eu quero saber o valor do produto após as festividades. Então, vamos lá, meninos. Eu sei que o valor inicial era de R$ 50. Eu sei que teve um aumento de 20% e isso me deu um novo preço. Em cima desse novo preço, o que aconteceu? Esse comerciante reduziu 25% e aí eu tenho o valor do preço do produto. Então, eu tenho que encontrar primeiro quanto que aumentou em relação aos R$ 50 e depois quanto que reduziu. Vou fazer pelo macete. Eu sei que pelo macete 10% volta uma casa e 1% volta duas. Então, vamos lá. Quanto que é 10% de 50? 10% de 50 volta 1, vai dar 5. Mas eu não quero saber 10%, eu quero saber quanto? 20%. Então, 20% vai dar o dobro, vai dar 10. Então, quando aumentar 20%, vai aumentar 10 reais. Então, 50 mais 10 vai dar 60. Em relação aos 60, vai reduzir 25%. Vamos reduzir 50? Quanto que é a metade de 50% é a metade. Então, quanto que é a metade de 60? É 30.
25% é a metade de 50. Então, quanto que é a metade de 30? 15. Então, quando reduzir 25%, vai reduzir R$15. 60 menos R$15 vai dar 45. Então, vai ter que pagar R$45 o produto.